Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV. Morning Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo e eu sou analista da Clear Corretora. Estou aqui para comentar o panorama de mercados para essa manhã de segunda-feira, dia 9 de novembro de 2015. Vamos lá, começar falando, como sempre, dos mercados internacionais que agiram aí com um comportamento misto nessa madrugada, com a bolsa em Tóquio, o índice Nikkei fechando com uma alta de 1,96%, Hong Kong, principal índice por lá, o Hang Seng fechando com uma queda de 0,61%, que não conseguiu acompanhar o principal índice na China, o Xangai, que fechou com uma boa alta de 1,6%. Vale lembrar que na madrugada de sábado para domingo, a China divulgou um resultado muito ruim de balança comercial, muito abaixo do esperado, seja via importação, seja via exportação, e é um dado que reflete diretamente a fraca demanda por produtos por conta do mundo, né? O crescimento mundial tem sido cada vez menor, e essa fraca atividade tem mostrado esse reflexo para a gente nos números da China, e esse reflexo e essa questão na China acaba também como um ciclo vicioso, impactando pelas principais praças no mundo. Apesar disso, desse dado ruim, teve umas notícias importantes sobre o governo chinês dizendo que não vai pedir depósito inicial para as reservas em IPO. Isso acabou elevando o otimismo por lá, por isso que as bolsas acabaram fechando em alta. A maioria das moedas asiáticas nesse momento tem queda de divisas, né, de emergentes em meio a apostas de altos juros no mercado americano em dezembro. E como eu disse, o Yuan cai ao menor nível em 3 semanas após exportações e importações, os dados que eu falei, chineses, caírem bem mais do que o previsto. E vale lembrar que há um tempo atrás a própria China quis desvalorizar a sua moeda, e nesse momento ela começa a desvalorizar pela própria atividade econômica. Isso é uma questão que parece ser meio até de propósito, pela minha visão, e por conta da China. E é por isso que a gente está vivendo esse movimento levemente positivo por lá, mas que acaba não refletindo pelas principais divisas do mundo. Ok? Vamos passar agora pelos mercados na Europa. Londres fechando, nesse momento, operando praticamente estável, com uma leve alta de 0,02%, enquanto Paris vai trabalhando em queda de 0,64%, e Frankfurt, na Alemanha, numa queda neste momento de 0,35%. O S&P 500 futuro, neste momento, trabalha com uma queda de 0,32%, e o petróleo, na ponta oposta dos metais preciosos, vai operando em alta de 0,47%, cotado a 44,51 dólares o barril. Esse é um tipo de análise que vale a pena ser observada, porque os metais preciosos, em geral, no mundo inteiro vão caindo em função desse fraco dado da China de balança comercial, e certamente isso deve trazer algum impacto mais significativo por aqui, e é isso que a gente tem que ficar de olho. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho é que constantemente os investidores vão procurar pistas, seja via mercado internacional, China, Europa e obviamente o próprio Estados Unidos, sobre dicas aí de o que pode acontecer com a taxa de juros no mercado americano em dezembro, em termos de atividade econômica, a pressão inflacionária, mercado de trabalho. Todos esses dados são dados que ao longo de todo o mês, tanto via indicadores antecedentes como indicadores oficiais de atividade, vão trazer essa pista. Esse vai ser o grande desafio para o mês de novembro, em função dessa mudança radical do discurso da presidente Janet Yellen, presidente do Banco Central americano, sobre a possibilidade da elevação de juros do mercado americano para dezembro, e que isso acaba causando um certo alvoroço pelas principais economias emergentes do mundo, inclusive o mercado brasileiro, em função dessa possibilidade, o que faz com que haja uma debandada de recursos dos mercados emergentes para o mercado internacional. A agenda de hoje é uma agenda razoavelmente fraca perante o que tem aí pela semana. Saiu agora há pouco, às 8 horas da manhã, a pesquisa Focus, aquela pesquisa que é um dos principais economistas do mercado privado, que o governo consulta os principais economistas, os agentes do mercado privado. Não tivemos tanta relevância assim, a não ser
Para 2015, o IPCA saiu de 10,25 para 10,53. A inflação oficial, embora divulgada na semana passada, IBGE é de 9,87, se eu não me engano, não me recordo agora de cabeça, já tem uma projeção aí de mais de 2 dígitos. O GPDI já passou os 2 dígitos, então a gente já está uma inflação já acelerada aí, batendo realmente essa casa aí dos 10%. O dólar para 2016 saiu de 4,27, arrefeceu um pouquinho para 4,25, e o IPCA para 2016 saiu de 6,38 para 6,22. Eu imagino que esse dado é que deva ser forte o suficiente para talvez causar algum impacto na curva de juros mais longa, principalmente em janeiro 22, onde já começou a convergir desde a semana retrasada, e pode ser com esse dado da pesquisa Focus que venha mostrando um pouco o dado. Eu acho que a pressão inflacionária continua, o dado de atividade PIB continua com as mesmas previsões, e eu acho que é inércia, né? Não há uma alteração política, não há uma alteração para o lado econômico, o lado político cada vez mais posterga para 2016, isso faz com que as previsões dos analistas, inclusive a nossa perspectiva para o nosso mercado, continue de uma neutralidade com viés todo baixista, porque a gente não sabe quando vem uma nova Lava Jato por aí, a gente não sabe quando vem uma nova denúncia, a gente não sabe quando vem possibilidade de renúncia ou não, Cunha tem na manga possibilidade de projeto de impeachment e não vai colocar, enfim, uma série de questões que tem aí pela frente. A Petrobras em greve, né? Está discutindo um sindicato com greve, a Petrobras tem uma atividade forte, quer dizer, a paralisação dela atinge boa parte da atividade econômica, isso pode aprofundar ainda mais o nosso PIB por aqui. Então a situação realmente ainda não é nada confortável. Por falar em nada confortável, vamos dar uma olhada rapidinho aqui no gráfico do índice Bovespa, que fechou numa situação nada confortável também. A tendência de baixa continua firme e forte pelo gráfico semanal, confirmamos padrões de topo depois de testar a 5ª vez aqui a região dos 49 mil pontos e nada de romper. Para hoje, eu espero continuação desse movimento baixista, portanto, eu acho que a Bolsa deve abrir seguindo a linha do mercado internacional em queda, e a gente deve tentar buscar regiões de suporte na faixa aqui compreendida entre 45.900 até 45.500 pontos. Vale lembrar que a perda desse último fundo abre um caminho livre aqui para buscar a região dos 44 mil, onde a força da tendência de baixa do gráfico diário e também semanal deverá falar mais alto, e aí a gente deve enxergar uma inclinação ainda mais forte que essa daqui, traçada por esse canal azul. O gráfico semanal, como a gente pode ver, já tem uma tendência de baixa para lá de forte, né? E aí, repetindo, né, a perda desses 45.450 pontos abre um caminho aqui muito mais forte, muito mais intenso, para a gente poder evoluir nesse canalzinho de baixa, e é o que eu continuo acreditando, não só para hoje, mas também para a semana de hoje. A gente vê um viés de baixa aí importante. A gente tem um impacto significativo no mercado de commodities, que está caindo hoje, principalmente de metais preciosos. A gente tem um impacto sobre a possibilidade da elevação de juros, tem o impacto de uma nova carta na manga. O Eduardo Cunha voltou a falar, voltou a se defender, isso pode trazer uma nova movimentação em Brasília, e todo esse imbróglio deve ser refletido no preço com mais estabilidade, e eu espero inclusive um leve aumento da volatilidade que vem sendo perdido nos últimos 2, 3 dias em função dessa faixa de consolidação que a gente vem trabalhando aí, pelo menos nos últimos 15 dias de pregão. Então seriam essas informações que eu tinha que passar para vocês hoje. Desejo a vocês aí uma excelente semana de bons negócios, tudo de bom. Vejo vocês amanhã aqui às 8h35 para mais um Morning Call. Até lá, grande abraço, valeu!